Vencendo o pecado. Hoje é a segunda aula desse livro Céus Abertos, com 8 temas. E a semana fala sobre como vencer o pecado. Aula muito boa que vai nos ajudar. Então, nós vamos falar sobre isso agora. Fica comigo aí. Tá? Depois você pode ver outro vídeo da aulinha passada. Então, nessa lição, vamos aprender a vencer o pecado, aprendendo a reconhecer o pecado, se arrepender, deixar através da confissão, através do posicionamento. Nós só podemos vencer o pecado, lembrando que Jesus venceu na cruz o pecado, então nós podemos vencer. Ele nos dá graça, força, unção, capacitação, uma nova natureza que nós recebemos pelo Espírito Santo. E em cooperação, nós cooperamos com o Espírito Santo. É um trabalho que nós nos posicionamos, fazemos a nossa parte e Deus já fez a dele. Então é algo contínuo que se refere ao processo de santificação que começou na cruz, recebendo o Espírito Santo quando eu aceitei. É um trabalho contínuo que nós temos de posicionamento, santificação, viver a palavra, praticar a palavra, andar no caminho, né? E chegar na vida, que depois é o processo final de santificação, que é uma transformação do nosso corpo. Amém? Então vamos lá. O que é o pecado? O pecado é uma desobediência, transgressão da lei a fazer algo que Deus não autorizou. O pecado traz separação de Deus, condenação ao inferno, e todos nós um dia pecamos e necessitamos então urgente de perdão. Mas para receber o perdão e consequentemente a vida eterna, precisamos do sacrifício de Jesus Cristo em nossas vidas. Amém? Receber Jesus, aceitar, concordar, entregar sua vida para Ele é o primeiro passo para você receber a graça, receber o Espírito Santo, receber a nova natureza que dá força para você vencer o pecado. E os que andam no Espírito, eles têm as faculdades é, fortalecidas e assim conseguem controlar e vencer a carne, né, através do Espírito. Quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Essas são palavras de Jesus. A primeira coisa que precisamos reconhecer é que o homem é pecador. No passado já pecamos, no presente talvez estejamos em pecado e no futuro possivelmente pecaremos. Então precisamos entender que é um mal e precisa ser tirado de nossas vidas, né? A Bíblia fala que o que nasceu de novo não vive na prática do pecado, não é algo. O pecado às vezes a pessoa erra, mas não é algo contínuo. Ele nasceu de novo, ele vive uma nova vida, uma nova natureza. E quando ele pratica a palavra, essa natureza se inclina para as coisas de Deus e ele tem força. E a carne não domina mais a pessoa. 1 João 1,8 fala assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Né? Todos nós somos pecadores, precisamos dessa graça. A nossa consciência tem uma base do certo e errado, do que agrada e do que não agrada a Deus. Quando erramos, somos acusados por nossa consciência e nos sentimos tristes, fracos. Mas com o tempo nem ligamos para o pecado e nem dói mais. E muitos vivem assim. Mas a verdade ensina que o pecado leva ao inferno e precisamos ser livres do pecado. Vamos ver o que a Bíblia chama de pecado. Tem os textos que mostram as obras da carne, né? O que é a nossa natureza. Gálatas 5,19 até o 5,21. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, partidos, invejas, bebedices ou orgias e coisas semelhantes a estas, as quais vos previno, como já antes vos preveni que os que tais coisas praticam não herdarão de Deus. Em Colossenses 3,5, Paulo, ele fala que uma vez que nós somos de Deus, nós pensamos nas coisas do alto, pensamos nas coisas de Deus. 5 ao 6, eliminai, ele fala, tirai, né? Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
Nós éramos antes filhos da desobediência, agora nós somos filhos da obediência. Quando nós praticamos a palavra, vem vida, vem graça, vem favor, e Deus quer que você pratique e Ele te ajuda. Você começa praticando e Ele ganha força para poder vencer. Apocalipse 21:7. Aquele que vencer herdará todas as coisas, eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então esses textos falam do pecado, do engano, né, e fala que do coração do homem procede maus desígnios, roubo, adultério. Mas agora, quando você recebe Jesus, do seu coração procede vida. É só a gente tem que escolher quem a gente vai obedecer, né? Se é a vontade de Deus ou se é a vontade da carne e dos desejos. Quando você obedece a palavra e pratica a palavra, automaticamente você vai estar subjugando essa velha natureza e você vai ter a inclinação para as coisas de Deus. E aí gera vida e paz, que nem diz lá em Romanos, né? Romanos 8. Com esse entendimento sobre o pecado, precisamos agora reconhecer que já pecamos ou que estamos em pecado e precisamos nos arrepender. Arrepender do pecado e confessá-lo. Mateus 4,17 diz assim: desde então começou Jesus a pregar e dizer arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A primeira pregação de Jesus foi arrependei-vos, de João Batista, do apóstolo Pedro, então os apóstolos, é uma pregação contínua, porque a base, reconhecer que é pecador e precisa de Deus. Arrependimento é quando você volta, é quando você decide que é pecador, é quando você reconhece que está andando longe de Deus. Aí arrependimento é voltar para outro caminho, é mudar de parecer, de mente, metanoia, né? O que é arrependimento? Arrependimento quer dizer voltar para outro caminho, pender para outro lado. É uma tristeza, segundo Deus, que nos faz largar o pecado e ter aversão a ele, meio pelo qual Deus usa para nos santificar e ter novas atitudes. Atos 2:38. Pedro respondeu a eles, né? Eles tinham visto prodígios do Espírito Santo descendo sobre as pessoas, e eles ficaram com o coração contritos, né? E perguntando: que não fazer, Pedro, para ser salvo? Aí Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É um dom, é a graça, é o poder de Deus que foi dado para que Deus te receba. Ele te deu o Espírito Santo, deu o nome, a autoridade de ser filho, igreja, herdeiro, né, noiva de Cristo, corpo de Cristo, e você tem herança. Então você, quando você se arrepende e é batizado em nome de Jesus, você tem a remissão dos pecados. O pecado levou Jesus à morte, nosso pecado matou Jesus. Em outras palavras, somos responsáveis por sua morte, temos uma dívida de gratidão para com Jesus. E o que ele quer de nós? Que nos arrependemos do pecado que cometemos, e só assim teremos salvação. O arrependimento verdadeiro produz frutos. Quem roubava não rouba mais. Quem mentia não mente mais. Minhas palavras começam a mudar, minhas atitudes, minha mente também. O arrependimento nos muda de dentro para fora, por dentro e por fora, e teremos um bom testemunho. O arrependimento é aquilo que traz mudanças, aquilo que exige de nós algo. Porque a pessoa fala: eu converti, mas eu não mudei nada, eu continuo mentindo, roubando, matando, fazendo as coisas erradas, então não arrependeu. Quando a pessoa reconhece tanto que foi amada, perdoada, né, a única coisa que ele deve fazer e que ele quer fazer é se arrepender, é entregar a vida no controle, praticar as palavras daquele que morreu por ele, aquele que deu vida. E a pessoa que tinha sem esperança, caminhando para o inferno, agora ela tem vida quando se arrepende, quando crê, quando vê esse amor derramado na cruz. Aí depois, primeiro reconhecer os pecados, né? Depois arrepender dos pecados e terceiro aqui, confessar os pecados. Agora que conhecemos o pecado, nos arrependemos dele, precisamos confessá-lo e receber o perdão pelo sangue de Jesus, né? Provérbio 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança a misericórdia. Encobrir não adianta, Deus já sabe todas as coisas. É, reconhecendo, confessando, né? Cada vez que você errou, vai lá, confessa em nome de Jesus a Deus: Deus, em nome de Jesus, errei tal coisa. Fale o que foi e a graça de Deus vai estar te perdoando, né? E saia crendo que você é perdoado, lavado.
E é nesse sentido que nós vamos nos limpando, reconhecendo os erros, melhorando por dentro, né? Porque do nosso coração vai os pensamentos, o intelecto, a palavra renovando nossos pensamentos, nossa intenção e atitudes que vão sair para fora, vão mudar. 1 João 1,9: Se confessarmos os pecados, nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda justiça. Essa é a graça, existe um dom que está lá esperando que você peça, que você receba a graça, perdão. Faça nesse momento uma reflexão dos pecados que cometeu e está cometendo. Enumere cada um deles ao Senhor. Conte a Ele seus pecados. Peça perdão em nome de Jesus. Sinta-se perdoado. O sangue de Jesus é o sacrifício que perdoa pecados. E foi por isso que Jesus morreu na cruz por nós. Então creia no sangue de Jesus e fique limpo. Juntamente com a confissão vem o abandono do pecado. É uma decisão que precisamos ter. E quando você confessa o pecado, mas não abandona, torna o sacrifício de Jesus inútil. É importante que você confesse e deixe, né? Muitas vezes é uma prática, né? Talvez você não vai conseguir deixar da noite para o dia, mas é uma prática de reconhecer e buscar e orar. Conforme você ora e lê a Bíblia, nós temos as aulas depois do fortalecimento em Deus. 2 aulas bem legais que fala sobre oração, sobre a palavra, sobre a leitura, sobre a participação na igreja, ouvir a célula, as células. Conforme você vai estar participando, sua fé vai ser edificada e vai ser algo natural de vencer. Você vai estar vencendo pela graça de Deus. Mesmo sendo limpos pelo sangue de Jesus, muitas vezes ainda erramos. Mas precisamos entender que no momento em que aceitamos Jesus, deixamos de ser pecadores sem esperança e nos tornamos agora santos pelo seu sacrifício. Houve uma justificação, um pagamento, uma redenção, né? A justiça de Cristo foi imputada a nós, sem merecimento, né? Pela graça sois salvos. Então existe uma graça esperando por você, né? E agora somos santos que procuram evitar o pecado, mas se ainda errarmos, o sangue de Jesus continua funcionando. Então, se você pecar, corra para Jesus, peça perdão, com certeza ele irá te perdoar e ele vai te dizer, né? Vai e não peques mais. Essa é a vida do cristão, porque o mundo precisa de você. O mundo sofre tanto com as crises, com a maldade das pessoas, e quando alguém se converte, o mundo melhora, sua casa melhora, sua família melhora, tudo melhora. A confissão nos ajuda a refletir na vida que vivemos, revela o grande amor de Deus por nós. Sinta-se agora limpo, né? Faça esse processo que nós falamos, reconheça, se arrependa, confesse e deixa. Receba Jesus, que nem foi na primeira aula. Sinta-se limpo agora do pecado. Mas a caminhada continua, o pecado nos cerca e precisamos vigiar e manter nossa santidade com Jesus. Aplicação, 3 pontinhos rapidinho. Faça uma análise da sua vida e dos pecados que tem cometido e reconheça que foi por eles que Jesus morreu. Ponto 2. Arrependa-se dos pecados, das falhas, procure ter atitudes que demonstram que você se arrependeu. E vencer o pecado é uma prática diária, pois a prática nos leva à perfeição. Ponto 3. Confesse seus pecados a Deus em nome de Jesus e sinta-se perdoado, limpo, como filho de Deus que está preparado para a vida eterna. Porque o que condena o homem é o pecado, mas o sangue de Jesus limpa e dá salvação. Amém? Fique com Jesus, seja salvo, caminhe, pratique, né? E complete essa carreira. A Bíblia fala que começou a boa obra é fiel para completá-la. Então você é cooperador com Deus nessa caminhada, em nome de Jesus. Deus abençoe, compartilha e Deus vai te abençoar grandemente em nome de Jesus. Amém.